Capítulo 4. Os guias espirituais também viram autoridades. Existe um movimento ainda mais profundo dentro do espiritismo contemporâneo. Não são apenas os médiuns que se tornam autoridades. Os próprios espíritos guia também passam a ocupar esse lugar. E isso muda completamente a relação entre espiritualidade e crítica. Quando ouvimos nomes como Emmanuel, Joana de Ângeles, Hermance Dufour, raramente eles aparecem apenas como interpretações espirituais possíveis. Frequentemente são recebidos como consciências superiores, referências morais, autoridades psicológicas, vozes quase incontestáveis sobre a vida humana. E essa autoridade não nasce apenas das mensagens. Ela também é construída por narrativas biográficas. Os espíritos guia recebem histórias, passados ilustres, trajetórias moralmente exemplares. Emmanuel é apresentado como o antigo senador romano. Joana de Ângeles como figura ligada ao cristianismo primitivo. Hermance Dufour como continuidade espiritual de uma médium francesa ligada ao contexto da codificação espírita. E essas biografias possuem enorme força simbólica, porque elas criam sensação de continuidade histórica, legitimidade, sabedoria acumulada, superioridade moral, autoridade intelectual. O espírito deixa de ser apenas uma voz espiritual. Passa a carregar também uma espécie de currículo transcendental. E isso produz confiança imediata. Mas aqui surge uma pergunta profundamente importante. O que exatamente legitima uma autoridade espiritual? O nome, a biografia, a emoção que ela provoca, o impacto subjetivo, a tradição ou os efeitos concretos de suas ideias? Porque, muitas vezes, o simples fato de um espírito ser apresentado como antigo sábio, missionário, personalidade histórica, consciência elevada, já faz com que suas mensagens sejam recebidas com reverência antes mesmo de serem criticamente analisadas. E então ocorre algo delicado. A autoridade do espírito passa a blindar o conteúdo. Questionar a mensagem parece desrespeitar o próprio plano espiritual. Mas existe outro ponto importante. Se essas consciências realmente possuem visão ampliada da existência, por que tantas vezes suas mensagens permanecem tão limitadas, culturalmente, psicologicamente, historicamente, especialmente quando tratam de temas complexos como sofrimento psíquico, sexualidade, trauma, relações sociais, subjetividade humana? Porque toda a comunicação mediúnica passa inevitavelmente pela linguagem do médium, por seu repertório, por seus limites culturais, por sua formação intelectual, por sua visão de mundo. Determinados espíritos tornam-se tão respeitados que suas palavras passam a circular quase como encerramento do debate. E então frases mediúnicas deixam de ser uma leitura possível da existência e passam a funcionar como a visão correta sobre o ser humano. O maior risco não está na existência dessas comunicações, mas na forma como nos relacionamos com elas. Porque, toda vez que uma voz espiritual se torna grande demais para ser questionada, deixamos lentamente de investigar e começamos a venerar. Capítulo 5. Os frutos contemporâneos. Toda a espiritualidade produz frutos. Ela molda a forma como enxergamos o sofrimento, a maneira como interpretamos a vida, o modo como nos relacionamos conosco, com os outros e com a sociedade. E por isso existe uma pergunta inevitável: o que os discursos mediúnicos contemporâneos estão produzindo em nós? Porque seria injusto negar os efeitos positivos que muitas dessas obras provocam. Milhões de pessoas encontram nelas acolhimento, esperança, reorganização emocional, conforto diante da morte, sentido existencial, linguagem para dores difíceis de nomear. Em uma sociedade marcada pelo isolamento, pela ansiedade, pela exaustão, pela perda de sentido, essas mensagens frequentemente oferecem escuta,
ternura, compaixão, pertencimento. E isso possui valor humano real. Muitas pessoas sobrevivem emocionalmente porque encontraram algum tipo de amparo espiritual. Mas reconhecer isso não elimina outra pergunta igualmente importante: quais consequências problemáticas também podem nascer desses discursos? Porque junto do acolhimento, muitas vezes aparece uma lógica silenciosa de responsabilização individual do sofrimento. Então, dores profundamente humanas, sociais e históricas começam lentamente a ser reinterpretadas como desequilíbrio íntimo, vibração inadequada, dificuldade de reforma interior, resistência emocional, incapacidade de perdoar, falta de evolução espiritual. E sem perceber, questões complexas passam a ser deslocadas quase exclusivamente para dentro do indivíduo. O sofrimento deixa de ser visto também como produto de desigualdades, violência social, trauma coletivo, relações de poder, abandono histórico, e passa a ser lido principalmente como questão íntima. Isso produz um fenômeno muito contemporâneo: a hiperindividualização da dor. Tudo retorna ao sujeito. Tudo precisa ser transformado dentro dele. Tudo depende de sua consciência. Mas o ser humano não existe isoladamente. Nós somos atravessados pela cultura, pela política, pela economia, pelos afetos, pelos vínculos, pelas estruturas sociais. Nem toda dor nasce apenas do interior. E quando discursos espirituais reduzem excessivamente o sofrimento à dimensão pessoal, corre-se o risco de produzir culpa onde deveria existir também consciência coletiva. Então alguém explorado, violentado, adoecido, excluído, pode começar a acreditar que sua dor é principalmente resultado de falha íntima, padrão vibratório, insuficiência moral e incapacidade espiritual. E isso gera outra consequência importante: a psicologização da existência. Tudo se transforma em emoção, energia, interioridade, autoconhecimento, enquanto questões sociais concretas desaparecem lentamente do horizonte espiritual. A injustiça vira apenas aprendizado, a violência vira prova, a exclusão vira oportunidade evolutiva. E então, a espiritualidade pode acabar despolitizando o sofrimento humano, não porque fale de amor, mas porque desloca excessivamente o olhar do mundo para o indivíduo, da estrutura para a consciência. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes do nosso tempo. Uma espiritualidade madura deve apenas ajudar indivíduos a suportar a dor ou também ajudá-los a compreender as estruturas que produzem sofrimento? Porque reconhecer os frutos positivos de uma mensagem não significa ignorar seus efeitos problemáticos. Toda espiritualidade precisa ser observada não apenas pelo consolo que oferece, mas também pela visão de humanidade que constrói. Capítulo 6. Nem sempre foi assim. Quando olhamos para o espiritismo contemporâneo, é fácil imaginar que a figura da grande autoridade mediúnica sempre ocupou lugar central no movimento espírita. Mas não, nem sempre foi assim. O espiritismo ligado à época de Allan Kardec possuía uma estrutura muito diferente daquela que se consolidaria mais tarde no Brasil. Os médiuns da codificação não eram tratados como gurus espirituais, referências morais absolutas, consciências incontestáveis. Eles funcionavam muito mais como participantes de um processo investigativo coletivo. Nomes como Caroline Baudin, Julie Baudin, Celina Japet não foram transformados em figuras sagradas dentro do imaginário espírita. Curiosamente, sabemos relativamente pouco sobre suas vidas pessoais. Não existem grandes narrativas de santidade. Não existe culto afetivo em torno de suas biografias. Não existem multidões venerando suas trajetórias como modelos morais absolutos. E isso revela algo importante. Na codificação, a autoridade pretendia repousar mais no método do que na pessoa do médium.
Kardec insistia constantemente: médiuns podem errar, espíritos podem mistificar, mensagens precisam ser comparadas. Nenhuma comunicação isolada deve ser tomada como verdade definitiva. O foco estava na investigação, na comparação, no exame racional, na pluralidade de comunicações. O médium não era o centro. Mas, ao longo do tempo, especialmente no espiritismo brasileiro, isso mudou profundamente. O médium deixou gradualmente de ser participante de uma investigação e passou a ocupar o lugar de guia moral, referência existencial, autêntica, autoridade afetiva, símbolo espiritual. E então surgem figuras como Chico Xavier, Divaldo Franco. Suas biografias passam a ser narradas quase como vidas de santos. Sofrimento, renúncia, humildade, missão, caridade, perseguição, dedicação absoluta ao próximo. O foco lentamente se desloca do fenômeno para a figura humana. E isso altera completamente a estrutura da autoridade espiritual. Porque quando a legitimidade passa a repousar principalmente no sofrimento, na humildade, na emoção, na exemplaridade moral, o debate crítico se torna muito mais difícil. Talvez um dos exemplos mais interessantes dessa transformação seja o caso de Hermance Dufault. Pouca gente sabe que existiu uma Hermance Dufault histórica no contexto espiritualista francês do século XIX. Mas, quando esse nome reaparece no espiritismo contemporâneo, ele já retorna carregado de legitimidade simbólica, porque não é apenas um espírito falando. É um nome ligado às origens do espiritismo. E isso produz automaticamente credibilidade, continuidade histórica, sensação de autenticidade. Mas quando comparamos os textos da Hermance histórica com os conteúdos contemporâneos atribuídos a ela, aparecem diferenças profundas. A Hermance do século XIX estava inserida no universo filosófico, literário, espiritualista, intelectual. Já a Hermance contemporânea fala numa linguagem terapêutica, emocional, psicologizada, profundamente marcada pela espiritualidade contemporânea. E então surge uma pergunta inevitável: estamos diante da continuidade da mesma consciência ou do uso simbólico de um nome historicamente legitimado? Talvez essa pergunta seja desconfortável justamente porque nos obriga a retornar ao ponto central deste episódio. O que realmente torna uma autoridade espiritual legítima? O nome? A tradição? O carisma? O sofrimento? A emoção? Ou os frutos concretos produzidos por suas ideias? Conclusão filosófica. Ao longo deste episódio, atravessamos uma pergunta difícil: como nasce uma autoridade espiritual? Vimos que ela raramente se constrói apenas por ideias. Ela nasce também de sofrimento, caridade, humildade, renúncia, emoção, identificação coletiva. Vimos como médiuns e espíritos podem deixar de ser apenas intérpretes da experiência espiritual e passar a ocupar lugares quase sagrados dentro do imaginário humano. E vimos também que muitas vezes a crítica desaparece não porque as perguntas foram respondidas, mas porque a autoridade se tornou emocionalmente grande demais para ser interrogada. Mas o espiritismo nasceu como proposta investigativa. Allan Kardec insistia: médiuns podem errar, espíritos podem mistificar, mensagens precisam ser comparadas. Nenhuma comunicação deve escapar ao exame racional. Ainda assim, parte do movimento espírita deslocou-se da investigação para a veneração, da dúvida para a confirmação afetiva, da reflexão para a autoridade. E então surge uma contradição. Muitos reconhecem verbalmente a falibilidade dos médiuns, mas continuam tratando determinadas mensagens como praticamente incontestáveis. Quando críticas aparecem, ouvimos: mas o médium não é infalível. Como se essa frase encerrasse a reflexão, quando deveria justamente aprofundá-la. Porque,
se médiums são humanos, históricos, culturais, atravessados por subjetividades, então suas mensagens também precisam permanecer abertas à crítica, ao contexto, à revisão, ao diálogo com o conhecimento contemporâneo. Maturidade espiritual não é encontrar autoridades perfeitas, é abandonar a necessidade de perfeição. Porque toda vez que um ser humano se torna espiritualmente incontestável, nasce o risco da blindagem, da submissão, da idolatria, da perda da autonomia crítica. Então, a pergunta deixa de ser quem está falando e passa a ser quais frutos isso produz. Mais consciência? Mais liberdade? Mais humanidade? Ou mais culpa? Mais medo? Mais dependência emocional? Existe uma frase atribuída a Jesus Cristo que atravessou séculos. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Essa é uma das ferramentas espirituais mais maduras que existem, porque ela desloca nosso olhar, da aura para as consequências, da devoção para os efeitos, da autoridade para a ética. Uma espiritualidade saudável não teme perguntas. E existe ainda uma última questão surgindo no horizonte. Durante muito tempo, parte do espiritismo acreditou que a ciência inevitavelmente confirmaria a espiritualidade. Mas hoje, a questão parece mais complexa, porque o futuro não pertence nem ao materialismo absoluto, nem às certezas espirituais rígidas, mas a uma humanidade capaz de sustentar transcendência sem autoritarismo, espiritualidade sem abandono da crítica, ciência sem reduzir completamente a experiência humana à matéria. E então surge a próxima pergunta: a ciência irá se espiritualizar? Ou a espiritualidade precisará amadurecer diante da dúvida, da complexidade e dos limites do próprio conhecimento humano?